Ok. Muito bom dia a todos. Live é live. A música que ouvimos hoje é uma música diferente, origem russo, que eu pessoalmente conheci essa música através de um grande Hassid chamado Rabino Mendel, que ele ouviu de seu pai, mas eu acho que a ideia dessa música é justo isso. Yes, we can. Vamos dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho, mas no fim nós vamos conseguir. Na realidade, hoje já é sexta-feira, após uma semana intensa do trabalho. Segunda, terça e quarta e quinta estudamos 12 passos para alcançar a paz interior, 10 passos para se conhecer, 10 maneiras de se sentir mais seguro e depois 8 práticas diárias para uma vida ideal. Hoje, o plano era para estudar 11 maneiras de dizer a verdade. Mas confesso que ontem à noite a minha esposa Sara falou para o Rabino, vai devagar. É tanta informação durante 25 minutos. Você vai cansar todo mundo com tantos detalhes. Vai devagar. E eu achei que talvez ela está certa. Por isso, vamos falar de uma forma mais didática, mais concentrada para aquilo que nos interessa hoje. Sempre é bom ouvir a esposa. Agora, hoje vamos falar sobre a verdade. O que se chama a verdade? E o que isso é tão importante para nós para poder cumprir a nossa missão? Encontramos na Bíblia, no 5º livro de Moisés, no Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, está escrito o seguinte: Moisés faz uma declaração surpreendente aos Bnei Israel, aos judeus daquele tempo, e fala o seguinte: e agora Israel, anota bem a palavra, e agora Israel, o que Deus pede de vocês além de temê-lo? Não pede nada, ele só pede para vocês ter reverência a Deus e temê-lo. Só isso que Deus está pedindo. Só. Mas nós sabemos que Moisés acabou de nos dar mandamento após do mandamento, dando um total de 613 mandamentos. E perto do fim, no fim da Bíblia, o que Moisés diz? Bem, o que Deus realmente quer de vocês? Somente uma coisa: temer a Deus. E todos os outros dos 612 preceitos que Deus disse que queria, o que aconteceu com eles? O que significa essa frase de Moisés? É só isso que Deus quer de vocês, é temer Deus. E o resto? Temos mais 612 mandamentos. E depois, por que temer Deus é tão importante? Que é a única coisa que Deus está pedindo de nós? Será que Deus se sente maior quando tivermos medo dele? O que significa esse medo? É interessante quando queremos realmente entender esse versículo. E a resposta está na etimologia da palavra medo em hebraico. Vamos entender sobre qual medo que a Bíblia está se referindo. Se pegarmos quem que conhece a língua hebraica, a palavra leirá, ela, além da palavra, do sentido medo, significa também ver. A mesma palavra é usada para temer e ver. Já que temer e ver estão integralmente conectados. Aqui no Brasil tem aquele dito: a ignorância é uma bênção.
Mas aquilo que você não vê, você não tem medo. Por isso, o medo que a Torá, o medo que a Bíblia está pedindo de nós nesse versículo não é medo daquilo que pode acontecer com nós. Ela deve ser traduzida como a consciência das consequências. Reconhecendo a realidade de uma situação, de não se enganar. O que Deus está nos dizendo no fim da Bíblia? Ele quer que a gente enfrente a realidade e a gente não se esconde para não enxergar a realidade das coisas. Mas nós sabemos que não é bem a forma que nós administramos as nossas vidas. Muitas vezes sabemos o que nós devemos fazer, sabemos o que faz sentido para nós, mas nós não estamos dispostos para enfrentar a realidade porque ela é desconfortável para nós. Aqui tem um grande segredo. Escolhemos o conforto de mentir para nós mesmos. A gente mente para nós, em vez da luta da realidade. A realidade quase sempre é dura. A ilusão é sempre tão sedutora, por isso a gente se engana. Diz Moisés no fim da Bíblia, olha gente, o que Deus está querendo de cada um de vocês é justo isso. Ter consciência das consequências. Realmente avaliar o assunto com honestidade e com sinceridade. E não se enganar. Muitas vezes nós não queremos enfrentar o fato que um relacionamento acabou. Dói para nós aceitar a verdade. Mas você sabe que terminou. Você não tem dúvidas. Mas você precisa desse relacionamento. Você está a fim de se enganar. Então você se convence que não é. Ou você não quer encarar o fato que você cometeu um erro. Porque encarar esse fato significa que você vai ter que mudar. Você sabe que você vai ter que mudar. Por isso você opta pelo outro caminho. Uma ilusão. Você quer viver no mundo de denial. Numa ilusão para não enfrentar a verdade. Então muitas vezes culpamos as outras pessoas, pais, cônjuge, o mundo e até Deus. Tudo menos de encarar a realidade que nós que erramos. Ou seja, são exemplos daquilo que nós fugimos. A gente se esconde para não ver a realidade. E ligado com o nosso assunto que sempre falamos, muitos de nós não queremos enfrentar a realidade da nossa própria infelicidade, que nós não somos besimcha, que está nos faltando felicidade, nós não queremos aceitar isso. Por isso nós vamos fazer um show e fingir que estamos felizes. Mas esse show não é para o mundo, é para nós mesmos. Ninguém está a fim de admitir que está tão perdido que nem sabe ser feliz. Por isso a gente se engana. Então o que Deus nos diz nesse versículo? Que é fundamental para entender como ser honestos com nós. Diz Deus, sejam honestas. Honestos com vocês mesmos. Devemos ser honestos com nós mesmos. Sempre sabemos sim o que é certo. Nós sim sabemos. Mas raramente estamos dispostos a admitir isso para nós mesmos. A gente não quer admitir isso. Então Moisés aconselha, veja, seja consciente. Todo o resto depois vai se encaixar. Se você vai se esconder da realidade,
você perderá o barco. Você pode criar uma bela ilusão, mas quando a bolha estourar, nada restará. Por isso é a abertura do nosso dia de hoje. Vendo a realidade, não se enganar e não tentar fugir da realidade. Agora vamos se aprofundar um pouco mais. Na leitura da Torá, na porção chamada Kitavot, é chamado a porção dos bênçãos e maldições. A Bíblia nos descreve uma cerimônia curiosa que ocorreria quando a nação judaica entrasse na terra, Santa Terra de Israel. O povo encontrará duas montanhas. Uma se chama o Monte Ebal, que é um monte estéril e desolado, e depois o Monte Gerizim, uma encosta exuberante e verdejante, uma montanha super bonita. Metade das tribos subirá uma montanha e metade a outra, enquanto os sacerdotes e a Arca Santa permanecerão no meio. Imagina, metade do povo numa montanha, uma montanha estéril e desolado, a outra numa outra montanha bonita, verdejante, exuberante, e metade do povo na outra montanha. Os sacerdotes se voltarão para cada montanha e eles proferirão 12 proclamações que trazem bênçãos ou maldições sobre o povo judeu. Imagina, bem assustador. E sobre os quais todos deveriam responder amém. Se o povo obedecer e agir corretamente, eles vão ser abençoados com prosperidade econômica e segurança. Mas se Deus nos livre, não vão seguir os mandamentos de Deus e vão violar essas 12 proibições mencionadas, será amaldiçoado com desastre econômico, desarmonia familiar e conquista estrangeira. Isso era o processo. Logo pensamos quais que seriam esses 12 mandamentos que foram proferidos naquele dia. Será que foram os 10 mandamentos? Quando olhamos, são assuntos totalmente diferentes. Daqui a pouco vamos ver quais que são. Escolhidos justo aqueles 12. Quais que são os 12 mencionados? São proibições para coisas como criar ídolos secretos, abusar dos mais velhos, mover secretamente linhas de propriedade, cometer incesto e suas variações, ser um assassino e matar pessoas inocentes, emitir vereditos injustos contra os oprimidos, tirar vantagem dos deficientes, assim diante. O que está em comum nesses 12 mandamentos escolhidos? Que eles são feitos em segredo. Além disso, tendo a ser alguém em posição de poder ou controle que está violando os fundamentos dos relacionamentos, ou são deveres cívicos ou normas sociais, mas são pessoas em poder, são líderes que estão falhando. Quando acontece, e isso sabemos hoje, quantas figuras prominentes caíram depois de serem expostas por cometerem, em particular, os mesmos comportamentos que protestam publicamente. E é tão comum tal pessoa que é um líder, que deveria ser um exemplo, justo ele nos enganou. No mundo da Torá,
Não existe tal coisa como o que acontece em Vegas fica em Vegas. Que tudo o que acontece atrás das portas fechadas ou na privacidade da casa está ok. Assim que o que eu faço particularmente tem nada a ver com ninguém. Isso na Torá, obviamente, que não existe. O povo judeu estava prestes a reivindicar sua pátria e se tornar uma sociedade funcional. A Torá, nesse trecho de Kitavot que nós vimos agora, está exigindo de nós para se livrar do câncer da hipocrisia, que só pode viver no mundo sombrio de segredo. Ali realmente começa toda a hipocrisia. Uma nação espiritualmente doente não pode cumprir sua missão. Olha bem as palavras que eu estou lendo aqui, palavras do Rebbe. Uma nação espiritualmente doente não pode cumprir sua missão de servir a Deus e, como seu emissário, ser uma luz para as nações. Por isso, violar esses preceitos e se enganar os outros, é escrever seu próprio bilhete de destruição e exílio. O que vimos nesse segundo trecho do nosso estudo de hoje? Ser uma pessoa honesta, principalmente significa não se enganar. E, obviamente, não enganar os outros. Ser uma pessoa transparente, uma pessoa que se comporta na sua casa, na privacidade da sua casa, portas fechadas, igual daquilo que se comporta em público. Uma pessoa que não se engana, uma pessoa que entende o seu papel, ele consegue manter a sua dignidade em todas as situações. Por isso vimos a importância de não se enganar e não viver uma vida two-face, diferente em casa como que está em público. E com isso realmente fechamos uma semana que trabalhamos muito. Para ser um emissário de Deus, para elevar o nosso mundo, temos que ter segurança. Temos que saber as nossas capacidades. Temos que conhecer o mundo que queremos elevar. Temos que se conhecer e conhecer o nosso redor. E fazer tudo para se armar com as qualidades necessárias para poder realizar nossa missão. Mas o mais importante é o que nós estudamos hoje. Devemos ser honestos com nós mesmos. Realmente honestos. Nada do show. Nada do drama. Honestidade. E se nós vamos com honestidade, realmente nós não vamos falhar. Porque a força temos, mas vamos usar ela corretamente, na hora certa e da maneira certa. Agora já somos todos emissários com Deus. Cada um conhece exatamente qual que é o seu dever. Cada um entende o seu valor, seus talentos, qualidades entregue para ele do Deus, que são os instrumentos através do qual podemos e devemos se elevar e podemos contribuir aquilo de uma forma única, cada um de nós, para o grande mundo. Yes, we can. Mas, com honestidade, com toda a verdade, vamos conseguir. Deus está com nós. Desejo a todos um fim de semana muito de simcha. E lembramos da música com a qual começamos hoje. Vamos dar um jeitinho e a coisa vai funcionar. Podemos dar um jeito, mas aquele jeitinho verdadeiro. Nada de quebrar o galho.
um jeito mesmo para se elevar e elevar o nosso mundo. Shabbat Shalom a todos e muito, muito alegria.